Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Éder, pároco desta comunidade, prezados festeiros, queridos devotos e devotas do Pai Eterno e também de São Benedito. Romaria é sempre um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de derramamento de bênçãos sobre as pessoas. Mas, infelizmente, nem todos vão voltar para casa abençoados como deveriam. É culpa de Deus? Não, não é. Deus derrama a graça para quem pede. Deus derrama várias e várias graças a quem implora Jesus. Como nós vimos nesse evangelho de hoje, tão bonito, mas que tem alguns detalhes importantes que a gente precisa prestar atenção. Quem passa o olho sobre o evangelho pensa que é algo, nossa, é tão bonito, mas o que isso serve para mim? Não. Vamos começar diante de onde Jesus estava passando. Perto da região de Tiro e Sidônia. Nós não conhecemos muito bem a geografia da época, ou então da terra de Israel, mas eu vou tentar exprimir um pouco de como era dividido aquela região. Existia a chamada Galileia dos pagãos, aonde os judeus desprezavam aquele povo que morava ali, que morava em Tiro, que morava em Sidônia, que morava na Samaria. Os judeus da tribo de Judá, os pertencentes à casa de Israel, eles odiavam essas pessoas. E olha que eram compatriotas, tinham o mesmo sangue, eles desprezavam. Mas, padre, por que tanta raiva? Porque, na verdade, eles começaram a adorar deuses falsos, deuses estrangeiros. E então, eles simplesmente repudiaram. E sabe qual que era o nome mais bonito que eles davam para as pessoas dessa região? Eles chamavam de cães, cachorros. Aí você vai entender por que Jesus disse assim: olha, não fica bem tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Por que Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho, de cadela? Nossa, Jesus foi... Porque o povo já sabia. O povo já entendia que os judeus chamavam eles de cães. Lembra aquela passagem que Jesus disse assim: não atireis pérolas aos porcos. Está aí. Por causa disso. Mas não é por causa simplesmente do povo, mas dos pagãos, daqueles que não acreditam, daqueles que não têm fé, daqueles que levam a vida como se Deus não existisse. Mas o que é mais interessante? Aquela mulher, ela tinha esse problema com a filha, que era atormentada por um demônio, e, gente, não queira saber o que é tormento de um demônio. Existe a chamada possessão, que eu acredito que aqui quase ninguém nunca nem viu possessão, e nem queira ver. Existe a obstinação, também, que é uma outra forma, né, do demônio atormentar a pessoa, né? E aquela menina era atormentada cruelmente e chegava a ponto até de quase matá-la. E a mãe angustiada: o que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Certamente ela escutou falar sobre Jesus de Nazaré. Lembra daquela canção do Padre Zezinho? E sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Era Jesus. Mas o mais surpreendente, meu povo, é que ela conseguiu ver algo que os seus discípulos
que andavam com Jesus dia após dia, não conseguiram ver. Aquela mulher conseguiu ver em Jesus a divindade. Aquela mulher conseguiu ver em Jesus o homem-Deus. Quando você chegar em casa, você vai comprovar o que o padre está falando. Olha do que ela chama Jesus. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Chama Senhor. Filho de Davi é o Messias que deveria vir. É o prometido de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando você chegar em casa, esse é o capítulo 15 de Mateus. Dá uma olhadinha no capítulo 16 de Mateus. Vai ser a hora em que Pedro olha para Jesus, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, ou outro, um dos profetas que ressuscitou. E Jesus volta a pergunta e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou seja, quem descobriu que ele era o Messias primeiro? A mulher pagã. Um capítulo depois é que tem a profissão de fé de Pedro. Gente, os discípulos não enxergaram o que aquela mulher conseguiu enxergar por primeiro. Que Jesus era Deus. Que Jesus é Deus. E olha só a atitude dela, somente diante de Deus a gente se ajoelha. Ela se prostrou. Não foi só de joelho, ela colocou a terra o rosto no chão, na terra. E pediu, implorando para Jesus. Jesus parece que foi meio sem educação, né? A mulher gritava e ele não estava nem aí, ele nem escutava. Depois, quando a mulher chegou na frente dele, se
Que beleza. Agora vocês me escutam, né? Ou pode ficar sem? Não, padre. Então, Jesus, quando pregava para 5.000 pessoas, ele não tinha isso aqui, não. Então, o que ele fazia? Ele subia num lugar mais elevado, como, por exemplo, ele quantas vezes usou a barca de Simão Pedro? Ele subia na barca e o povo ficava lá na beira da praia e ele olhava por onde estava o vento. O vento tinha que soprar para o rumo do povo, porque as palavras que ele dizia reverberava no coração do povo. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Escutando essas mesmas palavras, participando deste mesmo mistério da vida de Jesus. Gente, se soubéssemos o que é participar, celebrar uma missa, como diz o santo que celebramos amanhã, São João Maria Vianney, morreríamos de amor. Porque a missa é a oração mais importante que um católico pode fazer. Não que as outras orações não sejam importantes. Como é bonito ver uma pessoa que é devota do Sagrado Rosário, que reza o terço todo dia. Como é bonito a pessoa que faz as suas novenas, mas faz as suas novenas com o coração puro, não querendo algo de Deus, algo em troca de Deus, mas que faz com o coração puro. Como é bonito as pessoas que visitam o Santíssimo Sacramento com frequência. É Deus querendo fazer com que a gente comece a participar da vida dele. O sacramento da confissão que o Padre Éder está celebrando ali. Gente, cada pessoa que se aproxima do sacerdote para receber a bênção da absolvição, volta para casa com várias bênçãos sobre ele. Por isso eu disse, Deus está derramando muitas bênçãos sobre este lugar. Mas que pena que nem todo mundo vai voltar para casa abençoado. Por quê? Porque não quer. Não é porque Deus não derrama, porque a pessoa não quer. Porque eu preciso dar esse passo. Deus não obriga ninguém. Quantas crianças foram batizadas neste último final de semana? Que coisa bonita. Se tornaram filhos de Deus, entraram na igreja. Agora eles fazem parte da igreja. Mas do que adianta fazer parte da igreja, mas se não vive como igreja? Nós precisamos viver esse mistério bonito. E a fé, meus queridos irmãos e irmãs, a fé, ela não tem negociação com ela. É o seguinte, ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu estou com Jesus, ou não estou com Jesus. Quem veio na missa ontem? Levanta a mão, deixa eu ver. Sem olhar no livrinho, lembra do evangelho de ontem? Ixi, opa, estou lembrando nem o que almocei hoje, você está me perguntando do evangelho de ontem. Olha que eu não vou perguntar nem do evangelho de domingo. Alguém lembra do evangelho de ontem? Senão eu vou mandar colar aí, olha aí no livrinho aí. Ó. Não lembra? Se lembra, diz alto. A tempestade. O que aconteceu nesse negócio aí? Jesus mandou os discípulos irem para onde? Para dentro do... Não, do mar não. Do barco. Não vou mandar ninguém ir para o mar não, está doido? Ah, tem tubarão. Então, Jesus obrigou os discípulos a irem para dentro do barco. Vocês sabem o que significa essa expressão? Às vezes passa pela nossa cabeça, né, a coisa mais simples. Ah, Jesus mandou ir para o barco, eu vou para o barco. Não. Isso não quer dizer simplesmente o que você ouviu. É muito mais. Para você entender. Diz o seguinte. Olha só o exemplo que eu vou usar. Olha, gente. Dia 1º de agosto de 2023, eu vou sair lá de Rianápolis e vir para o Monte Castelo a pé. Quem está comigo, levanta a mão. É só um exemplo, viu? Porque não depois vai falar, o padre prometeu. É só um exemplo, tá? Dia 1º de agosto, eu vou sair lá da igreja de Rianápolis e vou a pé para o Monte Castelo. Quem está comigo, levanta a mão. Então, vocês entenderam. Ou seja, quem está comigo é quem entrou no barco. Se você não está comigo, você não levanta a mão, não. Ou seja, Jesus está mandando entrar no barco para dizer, confia nele. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem confia em Jesus aí, levanta a mão.
Você não quis andar nem a pé comigo de lá para cá, vai confiar em Jesus? Mas vai contar outra. Gente, entrar no barco é dizer que você está firme com o outro. É dizer que você, olha, eu acredito, eu estou contigo e não abro. O que você mandar fazer, eu vou fazer. O que você me pedir, eu vou fazer. Isso é fé. E vem complementar o evangelho de hoje. Ontem, a fé dos discípulos foram testadas. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos ontem? Homens. E hoje, qual que é a resposta de Jesus para a mulher? Grande é a tua fé. Uma pagã. Isso é um tapa na cara da gente cristão católico, viu? Às vezes tem pessoas que não vêm na igreja e têm mais fé que a gente. Tem pessoas que estão em casa. Não estou justificando. Deveriam estar na igreja, na comunidade, mas às vezes tem gente que está em casa e tem mais fé do que a gente. Nós somos os discípulos. Por isso eu pergunto para você. Você está ou não no barco com o Senhor? Você está ou não no barco com Jesus? A fé a gente não barganha. Por que eu estou dizendo que a fé não barganha? Porque tem muitas pessoas que querem condicionar a sua fé com as coisas deste mundo. Olha, eu amo, eu gosto do Senhor, mas eu não vou deixar, por exemplo, o meu final de semana, eu não vou comprometer meu final de semana para, às vezes, servir nas coisas de Deus. Isso eu estou falando dos católicos, que são católicos só de missa dominical, que acham que já está muito bem estar na missa do dia de domingo, e eu já fiz minha parte. Não fez, não. Não fez, não. Você ainda não anunciou o evangelho. Você ainda não deu a sua vida. Precisamos dar a vida por Jesus. Gente, os primeiros cristãos, os primeiros mártires da igreja derramaram seu sangue porque não negociaram a sua fé, não renunciaram à sua fé. Se nós estamos falando de fé, eu não estou falando simplesmente de acreditar que Deus vai me dar uma graça, mas eu estou falando da capacidade de demonstrar com a vida que eu acredito em Deus. E que, se preciso for, derramar meu próprio sangue para falar que eu acredito em Deus, eu vou fazer. Você quer ver como é que o nosso povo barganha a fé? Você quer ver como o nosso povo cristão católico vem barganhando a fé? Nós estamos trocando os nossos valores. Gente, Deus é o principal valor. Deus é o tesouro escondido. Evangelho de semana passada. Evangelho de semana passada. Jesus é o tesouro escondido. E quantas pessoas vêm barganhando a fé, vêm trocando Jesus por outros tesouros, ou então por falsos tesouros? Como, por exemplo, a cultura da morte que entrou, está entrando dentro do nosso país. E não é incomum, dói até dizer isso, é comum encontrar católicos que são a favor do aborto. É sim. Às vezes você pergunta para pessoas, fala assim, você é a favor do aborto? Ah, padre, eu sou, né? Se for fruto de um estupro, não é nem um fruto de um relacionamento, não é de um casamento, não foi uma coisa mal programada, mas foi fruto de uma violência, padre. Então, eu sou a favor do aborto. Gente, quem tem culpa? Quem estuprou ou a criança que está no ventre? Por que você quer matar a criança? Ah, padre, mas eu sou a favor quando a criança vai nascer, por exemplo, com um problema, uma deficiência física. Coitadinha, então é melhor que ela já, sem sofrer, morra, para não trazer sofrimento nem para ela e nem para os pais. E se essa criança fosse você? Por que você fica barganhando a sua fé? Ou você está no barco, ou você não está no barco. Ou você se torna uma mulher ou um homem de fé como essa cananeia, ou então, desculpa, não utilize o nome de cristão. Infelizmente, não é uma profecia do padre, não, esteja eu errado, se Deus quiser, mas a coisa não está caminhando para esse lado. O Brasil vai legalizar aborto. Você vai ver. Vai demorar muito, não.
Se nós não tivermos pessoas que defendam a vida, vai legalizar. E vai se tornar uma coisa normal. Mas o que não pode ser normal é um cristão católico aceitar isso. Aceitar como se fosse algo normal, banal. Tirar uma criança é como se você tirasse uma espinha do rosto. Não, não é. Os divórcios. Gente, o número de divórcios tem crescido absurdamente. Mas o que está faltando? Faltando viver o sacramento do matrimônio. Dias atrás, eu conversando com os noivos que estão se preparando para o casamento, eu fiz essa pergunta assim, por que você está casando? E aí eles disseram assim para mim assim, padre, eu estou casando para ser feliz. Eu falei, então não casa não. Então não casa não. Você está perdendo seu tempo. Mas como assim, padre? Ele não casa não é para ser feliz? Não. A gente casa para fazer o outro feliz. Qual que é a maior resposta que você escuta de alguém que está se separando? Ah, não, só eu que vivi o casamento. Só eu que estava amando. Ué, mas é sua parte, ué. Você não casou, não foi para ser feliz. Você casou para fazer ele feliz. E você está renunciando isso? Você está entendendo por que eu estou dizendo que a gente não pode barganhar a fé? Porque muitos estão se separando. Por quê? Porque não estão vivendo, de fato, aquilo que é o matrimônio. O matrimônio é morrer para mim, para fazer com que o outro seja feliz. Isso é o verdadeiro matrimônio. Não é aquele mar de rosas. Tem gente que faz do casamento uma encenação, nossa, tão linda, para não viver nada daquilo que está sendo celebrado. O grande mistério da união do homem e da mulher é constituído da união primeira de Deus com a humanidade. E aonde só Deus é fiel. Nós da humanidade, nós humanos aqui, quantas vezes nós traímos a Deus? Quantas vezes nós abandonamos a Deus, deixamos Deus na chapada por aí? Quantas vezes Deus fala assim, entra no barco? Não, não entro. Fica comigo? Não, não fico. Você está vendo como a gente não pode barganhar a nossa fé? Como não dá para viver dessa forma, nesse mundo, desse jeito? A moral, principalmente a moral sexual. Gente, às vezes o que eu vejo de pais que dizem assim, duas coisas. Primeiro, acha normal o namorado dormir na casa da namorada ou vice-versa, no mesmo quarto. Não, pá. É melhor aqui do que ir fazer essas coisas lá em outro lugar, lá no motel, não sei o que. É melhor fazer aqui mesmo, está aqui debaixo do teto. E você encontra isso, casal católico, viu? Não estou falando de casal pagão, não. Não estou falando de casal que não frequenta a igreja, não. Estou falando de casal católico. E se você está achando isso um absurdo, vou te contar mais. Pai ou mãe que coloca na bolsa ou na carteira do seu filho camisinha. Meu filho, você tem que se prevenir. Eu não quero virar avó agora, não. Então, por isso eu comprei aqui e deixei aqui lá na sua carteira. Minha filha, você tem que andar, você tem que tomar a pílula direitinho. Em vez de ensinar para o filho e para a filha o valor da castidade. Isso é um casal católico. Será que você está barganhando a sua fé? Ou será que você está sendo fiel à sua fé, igual essa cananeia foi? Ela acreditou em Jesus, ela deixou que Jesus entrasse na sua vida e fizesse aquilo que era velho se tornar algo novo. Vamos pedir isso para Jesus nessa noite. Vamos pedir para o Senhor, para que quando você voltar para casa, quando você terminar essa novena, você volte para casa de fato abençoado. Não porque você merece, nem eu mereço, mas é porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, Deus quer também que a gente mude de vida. Desculpa a expressão, que a gente crie vergonha na cara e viva a fé como ela é. Não barganha com ninguém, não. Se a fé da igreja me fala isso, eu vou viver dessa forma. Eu não vou barganhar.
Fecha seus olhos um pouquinho e vamos pedir a Jesus uma fé viva, uma fé nova, uma fé que me faça viver com a igreja, sentir com a igreja, caminhar com a igreja. Senhor, eu quero entrar no barco contigo, Senhor. Senhor, eu me coloco igual essa mulher cananeia. Eu me prostro diante de Ti e peço, Senhor, um pouquinho da sua atenção. Olha, Senhor, meu sofrimento. Olha, Senhor, a minha vida. Olha, Senhor, como é que eu estou vivendo. Eu sei que muitos de vocês também vivem crucificados por causa da fé que você vive lá na sua casa. E os primeiros a te crucificar são seus próprios parentes, que não aceitam que você reza, que não aceitam que você vá na igreja, que não aceita as virtudes e os valores que você traz consigo desde criança, que você herdou dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Senhor Jesus, tornai-me forte, tornai-me um mártir da fé, que eu possa dizer não a tudo e qualquer tipo de coisa que queira entrar e se misturar com a minha fé. Eu preciso de uma fé pura, uma fé que não tem magia, uma fé que não tem barganha, uma fé que não aceita negociação. Obrigado, Jesus, porque essas palavras que eu escutei do seu Evangelho, hoje eu quero me unir a ela. Dá-me, Senhor, um coração igual ao coração dessa mulher cananeia. Dai-me, Senhor, a graça de ser obediente como os discípulos foram ontem. Eles obedeceram e por isso nada lhes fez mal, nem a tempestade, nem o mar. Porque eu sei que caminhando com Jesus podem vir tempos ruins, mas eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. E como nós sempre dizemos, Ele está no meio de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos de pé e elevemos a